Nesse momento, o presidente da Argentina faz o tradicional discurso de abertura do início da legislatura do Congresso. A cerimônia põe Javier Milei frente a frente com deputados e senadores que ele criticou fortemente nessa semana. Acompanhe um trecho. Bom, depois dos aplausos, vou fazer aqui um rápido repasso do que Javier Milei já falou. A cerimônia estava marcada para começar pontualmente às 9 horas, mas ele começou a falar uns 5 minutinhos antes. E ele fala muito verborragicamente, ele dá muitos dados em grande velocidade, que dá para entender que ele tem um longo discurso num curto espaço de tempo. Mas, resumidamente, ele começou esse discurso fazendo uma dura crítica aos seus antecessores. E, claro, ele não citou a palavra peronismo, mas ele, claro, está falando diretamente dos seus antecessores de esquerda e traz dados aí bastante assustadores em que ele fala, todos esses são públicos, eu não estou inventando nada disso. Hoje, 65% da população argentina está na linha da pobreza. Ele fala que o salário médio convertido em dólar equivale a algo entre 300 e 350 dólares e em 1992 era algo em torno, comparadas as inflações e a desvalorização do dólar, seria como hoje 3 mil dólares. Então ele diz que ele começa um governo pegando uma herança maldita de um enfraquecimento daquela que já foi, há um século, a maior economia do mundo. Depois ele trouxe dados aí que falam da caída do PIB, a enorme inflação que a gente aponta como mais de 250% ao ano, mas que pode vir a chegar, segundo dados que ele trouxe agora, a 50% ao mês. Ele diz que são 82 dias hoje completos do início do seu governo e que ainda existe um grande processo a fazer para tirar a Argentina desse atoleiro. E ele usa, inclusive, palavras muito fortes. Curiosamente, ele foi ali ladeado pelos seus apoiadores, recebeu muitos aplausos. Essa é a terceira sessão de aplausos que a gente observa e ouve de fundo aí dos seus apoiadores. E quando ele chega, ele assina um livro ali de autoridades presentes, um livro que marca a cerimônia de início da legislatura 2024, 40 anos da redemocratização da Argentina, e ele põe ali aquele que virou seu grande jargão, o grande slogan da sua campanha, Viva la Libertad, carajo. Eu acho que quem acompanha aqui a nossa programação, que a gente tem visto o governo de Javier Milei, assim como a sua campanha, dispensa as traduções para esse slogan que ele trouxe para ele e, inclusive, coloca nos documentos oficiais, Tiago. Ô, Favalli, por que esse discurso dele é importante nesse contexto do Congresso, né? Porque a gente tem aquela discussão se ele tem a maioria não, o apoio ou não, né? Vamos por partes. Primeiro, este é um evento que faz parte do calendário argentino, independente do presidente. 1º de março, início das novas legislaturas argentinas. Então, a gente, claro, observou a eleição presidencial, mas também houve uma renovação da maioria do Congresso argentino, tanto para deputados como para senadores. Então, este é uma nova composição do Congresso e ele dá este início. Agora, é importante esse evento particularmente porque nesta semana o Javier Milei deu uma entrevista ao jornal internacional Financial Times e fez duras críticas à parte que é maioria no Congresso, tanto na Câmara Baixa dos Deputados quanto na Câmara Alta dos Senadores, que é contra, né, que é a oposição ao seu governo. E ele disse, olha, eu não preciso do Congresso para legislar, para governar, dando a entender que ele tem um recurso de decretos e poderia aí dar um bypass, um drible no Congresso. De acordo com a Constituição argentina, não é bem assim, né? Não é todo assunto que pode ser resolvido por um decreto presidencial. Mas o fato, Tiago, que ele não tem maioria no Congresso e esse é um fenômeno raro
na democracia argentina. Vamos pegar desde a redemocratização, que, repito, fez 40 anos agora, no final de 2023, quando houve a eleição, e pela primeira vez neste período de redemocratização, nessas 4 décadas, temos um presidente argentino que chega na Casa Rosada como chefe do executivo e que não tem maioria entre os seus pares, nem na Câmara dos Deputados e nem na Câmara dos Senadores. Eu montei aqui um recurso gráfico para que a gente possa entender qual que é a situação do Javier Milei, né? Então, nessa figura que a gente sempre usa, desses pontinhos, na Câmara Baixa, entre os deputados, são 257 cadeiras e 118 é uma coalizão formada pelos kirchneristas, pelos peronistas, ou seja, o bloco mais de centro-esquerda, que é a grande força antagonista do presidente Javier Milei. Ele, propriamente dito, aqueles seus pares mais intimamente ligados, faz parte de um bloco aqui bem pequenininho, dessas bolinhas mais escuras, né? Tirando esses 4 aqui, que é um movimento de esquerda mais raiz, essas outras bolinhas aqui são o tal da Libertad Avança, que agora se desfragmentou um pouco. É o Avança Libertad, La Libertad Avança e Somos Energia. Então ele tem pequenos grupos que o apoiam diretamente. Agora, ele quer abraçar e ele se fia, o grande fiel dele é esse bloco aqui amarelo do 116, que ganhou o nome de Juntos por el Cambio, né? Juntos pela Mudança, que é liderada por Patrícia Bullrich, que concorreu com ele à presidência no primeiro turno, mas depois no segundo turno se aliou com Javier Milei. É do ex-presidente Maurício Macri, né, o ex-presidente argentino, e que tem 116 cadeiras contra 118 dos peronistas. Então, a teoria é um número muito parecido, muito parecido. Quer dizer, os peronistas estão um pouquinho na frente, um degrauzinho ali, 2 a mais. Só que se o Javier Milei conseguir este apoio mais íntimo e junto com esse bloco aqui, Bullrich, Maurício Macri, ele tem um certo fôlego dentro do Congresso. A questão é que, nesses 82 dias de governo, ele já sofreu derrotas importantes. Então, ele percebeu que este bloco aqui, que na campanha estava com ele, prometeu apoio, na realidade se fragmentou. Entenderam como está o Congresso? Olha o Senado, não é diferente. Os peronistas são maioria por uma cadeira, 35, 34 aí de Bullrich e Maurício Macri, do Juntos para el Cambio, e aí só alguns poucos fragmentados é que fazem um apoio mais direto do presidente Javier Milei. Então ele precisa sim do apoio do Congresso, ele tem que se aproximar daqueles que não estão tão perto dele para ele conseguir aprovações. Agora, a gente continua ouvindo de fundo aí um pouco do discurso e ele está sendo muito aplaudido. Continua fazendo um discurso forte, muito crítico, cheio de promessas de voltar aí a colocar a Argentina no que foi um dia, ele se refere a um passado de 100 anos, fala dos problemas criados pelos sindicalistas, dos processos de ajuda à população, né, os subsídios que foram dados pelo populismo, e ele repete esse adjetivo, né, os governos populistas que criaram problemas, ele está tirando e ele repete aí algo que ele já tinha prometido na campanha, que esse é o rumo do que ele está chamando da nova Argentina, Tiago. Beleza, então estaremos acompanhando ainda esse discurso que não terminou. O Favale volta na programação da Jovem Pan. Bom trabalho. Até já. Tchau, tchau.